Tanto que ela falava tanto que a gente teve que afastar ela do grupo um pouco para não atrapalhar a experiência das outras pessoas, né, dos outros participantes. E ela falava sem parar, ela falava assim, moça, pelo amor de Deus, moça, me leva, chama o SAMU, me leva para o pronto-socorro, porque eu tô passando muito mal. Olha aqui, eu não tô conseguindo respirar, não tô conseguindo respirar. E aí eu falava assim para ela, olha... Passar mal, vomitar, fazer número 2, ficar com sintoma de enjoo, tontura, sensação de morte, desmaio. Isso a gente chama de peia, né? Mas só que a peia é muito mais do que tudo isso, né? As pessoas atrelam sempre os sintomas físicos, mas a peia é um processo que rola durante uma sessão de ayahuasca. E esse é o tema de hoje. Oi, Ju! Oi, Vivi! Tudo bem? Que legal estar aqui de novo gravando esse vídeo. Bom, a gente está iniciando aqui o Consagrando dessa segunda-feira, e como o PEIA é um assunto campeão, né, de perguntas, a gente resolveu contar um pouquinho sobre essa famosa sensação, né, de passar mal e de vomitar, que todos sempre ouvem escutar, né, quando o assunto é relacionado ao Santo Daime, ao chá da ayahuasca. Ju, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a PEIA e... Porque, assim, não é só esses sintomas físicos, né? As pessoas que estão nos ouvindo conseguir entender melhor esse assunto. Na verdade, assim, eu acho que a PEI, além desses sintomas físicos, todos que você citou, até lembrei agora, assim, uma pessoa que nos acompanha disse que ele foi ontem pela primeira vez tomar ayahuasca, ele falou assim, nossa, eu tive todo tipo de PEI, eu tive vômito número 1, número 2, sudorese, aí ele falou, o que mais? Lágrima, risada, ele falou, só não saiu nada pela minha orelha. Olha, essa é boa. Aí ele falou assim que ele acha que aconteceu assim, que é para não ficar tudo concentrado, né, no lugar só. Inclusive, assim, ontem eu fui tomar ayahuasca e aí eu fiz a limpeza por vômito, que não é sempre que eu faço, não é sempre que eu consigo até, né, mas para mim o processo do vômito, assim, hoje em dia já não é mais tão desconfortável, mas como a Vivi mesmo disse, né, a peia não são só os sintomas físicos, né, então o que é a peia em si? Porque assim, se vocês buscarem aí vídeos, tem vídeos de um estudo da Unicamp que mostra, assim, que a ayahuasca, né, fisicamente, ou seja, bioquimicamente, ela não causa esse tipo de reação, ela não causa o vômito, então não é a bebida em si. Então, esse processo de peia ou de catarse, que a gente chama que é um processo de limpeza, é um processo emocional, um processo psicológico, um processo mental, muito mais do que um processo físico, né? Então, geralmente o que acontece é que, assim, eu sempre falo que uma sessão de ayahuasca corresponde a, sei lá, 50 horas de terapia, né? Então, numa única, assim, numa única cartada, tudo concentrado no momento em que você está lá consagrando a ayahuasca. E aí uma coisa é alguém te falar alguma coisa sobre você e falar assim, olha, Juliana, você, sei lá, é muito grossa, né? A gente estava falando disso na última live. Uma coisa é isso, e outra coisa é você perceber isso, conseguir enxergar isso dentro de um ritual com a ayahuasca, você conseguir enxergar você atuando dessa maneira. E o que acontece é um processo de não aceitação, um processo de rejeição daquilo que você consegue enxergar. E aí o corpo, de alguma forma, isso se manifesta, né, de alguma forma, assim, no próprio corpo, e muitas vezes no processo mental. Então, assim, acontece muitas vezes. Ontem mesmo uma pessoa muito experiente estava indo comigo, né, participar desse ritual, e ela estava dizendo, quando a força começa a chegar, eu começo a ficar com medo já, né, a gente até falou disso sobre trauma na nossa última live, né, que são, assim, talvez assuntos que a gente esteja tentando evitar, lugares da minha mente que eu esteja tentando evitar, porque no fundo, a gente sabe, né? A gente sofre não só durante o ritual com a ayahuasca, mas na vida da gente, por conta de todas essas coisas que estão lá nos cantinhos escuros da mente, as nossas crenças, os nossos, sei lá, os nossos conceitos, os nossos julgamentos que a gente não quer olhar, né? É tão engraçado aqui, né? Eu ouvindo você falar, eu estava procurando aqui no Google, né? O que significa peia?
Aí tá escrito assim, o significado de peia é surrar, açoitar. E realmente é isso que eu sentia, né, quando eu consagrava a ayahuasca, que peia é um processo na qual você toma uma surra mesmo, né? Mas que surra é essa, né? É uma surra assim com seus próprios pensamentos, né? Porque eu lembro que quando eu ficava num processo muito intenso de racionalizar alguma coisa, ou de não aceitação, por exemplo, como você mesmo disse agora, né? Eu ficava naquele estado, assim, de sintoma físico mesmo, de mal-estar intenso, né? Então, assim, eu não sei, mas de alguma forma parece que está ligado com aceitação. Eu até queria que depois você falasse um pouquinho mais sobre isso, e se eu estou certa, né, disso, porque eu percebia que quanto menos eu aceitava as coisas, mais aquele estado de incômodo, né, de mal-estar perdurava. Então, assim, é difícil, às vezes, a gente aceitar os nossos erros, né? É aquilo que eu já falei também na última live, que a gente esconde da gente mesmo tudo isso. E num processo de ayahuasca, é mostrado nitidamente o que você está errando, né? Aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa largar e fazer a transformação. Mas só que você não aceita, você fica remoendo, remoendo, remoendo. E quanto mais eu remoía, no caso, né, mais aquele mal-estar vinha. Mas era um mal-estar tão forte que às vezes dava uma sensação assim de, cara, eu não sei, mas assim, era tudo junto. Era vontade de vomitar, de cagar, de desmaiar, e eu não sabia mais o que. E ao mesmo tempo, assim, tinha aquele processo mental, e ao mesmo tempo tinha essa concentração nesses sintomas físicos. Aí você dava um nó na tua cabeça, porque você estava trabalhando um processo, né, de aceitação de determinada coisa, e ao mesmo tempo você ficava fissurado nesses sintomas físicos. Era uma coisa desesperadora, porque na hora que você está passando mal, tudo que você quer é saber que horas que vai terminar o efeito disso. Ou seja, esse tipo de pensamento é outra coisa que faz você colaborar para a sua não aceitação também, né, Ju? Então, assim, quando a pessoa entra nesse estado, né, tipo assim, você tá lidando com aquilo que a ayahuasca tá te mostrando, ao mesmo tempo você tá sentindo os sintomas físicos da peia, né, do passar mal, do mal-estar, e ao mesmo tempo você fica desesperado, não aceitando a realidade e querendo que aquilo passe logo. Então, assim, é uma bomba de coisas vindo. Nessa hora, o que a pessoa tem que fazer? Olha, você está contando isso, eu lembrei de algumas coisas aqui, né? Uma delas é de um caso muito específico de uma participante que veio no ritual, né, participar do ritual com a gente, e ela ficava bem ofegante, ela não parava de falar, tanto que ela falava tanto que a gente teve que afastar ela do grupo um pouco para não atrapalhar a experiência das outras pessoas, né, dos outros participantes. E ela falava sem parar, ela falou assim, moça, pelo amor de Deus, moça, me leva, chama o SAMU, me leva para o pronto-socorro, porque eu tô passando muito mal, olha aqui, eu não tô conseguindo respirar, não tô conseguindo respirar. E aí eu falava assim para ela, olha, eles pediram para você tomar esse soro, tomar um soro fisiológico, porque também o soro às vezes ajuda, sabe? Às vezes a pessoa tá com a pressão baixa, enfim. Falaram para você tomar esse soro e esperar que daqui a pouco eles estão vindo. Enfim, a moça tomou o soro, que não é mágico, gente, era água com açúcar e sal, era um soro caseiro. E aí, como ela estava esperando o SAMU, ela aquietou um pouquinho. Ela começou a respirar, ela começou a soltar. Então, o que aconteceu? Para mim, fica muito claro que é um processo mental, né? Essa historinha assim da moça. Foi efeito placebo, né? Exato, efeito placebo, porque assim... Olha, o SAMU já tá vindo, ele vai chegar daqui a pouquinho. Isso, exatamente. Então fica tranquila, eu já liguei para eles, é que eles estão ocupados. Eu já liguei para eles, é sensacional. Porque assim, é bom que a gente tem filho, né, Bia? A gente tem vários truques, né? Então eu do tipo, o pai do meu filho que fala assim, não, porque você falava pro Henrique assim, olha, você quer tomar banho agora ou daqui 5 minutos? Aí ele falou assim, daqui 5 minutos, é claro, né? Não ia ser agora. Mas eu queria que ele tomasse banho daqui 5 minutos. Aí ele acreditava que ele tomou a decisão. Então, assim, a gente tem que saber, né? Lidar assim com uma pessoa que chama o SAMU e tomar. Nossa, claro, né? Pois não, né? Mas outra coisa, assim, que eu pensei, assim, Vi, quando você estava falando,
essa coisa da aceitação é que, assim, durante a ayahuasca, eu costumo falar que é tudo mais intenso. É igual uma criança, você vira uma criança. Porque, assim, ou uma coisa é tão triste que você chora no fundo da sua alma, que parece que não vai ter amanhã, que você fala, não é possível, não tem mais lágrima desta fonte, e é um drama. Ou a coisa é tão alegre, que você tá, uhul, que você quer pular, já aconteceu de gente querer pular. Ou então, assim, quando eu tenho crise de riso no ritual, gente, é uma coisa, meu Deus do céu. Então, tá tudo ampliado, tudo intensificado. Todas as suas emoções, elas estão muito visíveis. Inclusive, a gente falou disso das pessoas que acham que não entraram na força, mas estão morrendo de raiva, para olhar para isso, que é que a raiva tá só intensificada. Então, eu acho que essa coisa da peia em si, a gente pode perceber isso numa escala muito menor no nosso dia a dia, que é exatamente o que acontece no ritual, que é o quê? Quando a gente tem a não aceitação, a gente acha que alguma coisa deveria ser diferente do que está sendo, presta atenção na nossa atitude mental. A gente já começa a antecipar um resultado, a gente começa a ter crise de ansiedade, porque a gente acha que aquilo que a gente mais teme vai acontecer. No caso da ayahuasca, gente, é assim, ó, por mais que a gente negue, o maior medo que todo ser humano tem é da morte. Entende? Então, assim, do que você tá com medo? Você tá com medo da morte. Só que o negócio fica muito intenso com a ayahuasca, né? Então, assim, eu até costumo dizer sempre, assim, nas palestras, eu sempre falo nas palestras, eu falo assim, olha, aqui no Instituto só tem uma regra, que é muito principal, que é você não pode morrer aqui dentro. Então, assim, se você quiser morrer, você morre na tua casa. Então, assim, não vai morrer, ninguém vai morrer aqui hoje, entendeu? Nunca ninguém morreu de ayahuasca. Se você quiser fazer fama, vai aprender a jogar futebol, dançar funk, sei lá, mas não vai ser morrendo por um ritual de ayahuasca. E aí é muito engraçado que algumas pessoas, 2 pessoas já me falaram assim, moça, olha, eu só não morri porque você falou que não podia. Então, assim, para você ver como a nossa mente é poderosa, né? Então, assim, aí é que tá. E aí a Vivi falou uma coisa muito importante que eu achei que é bom prestar atenção nisso, que é isso. A gente começa a pensar, que horas que isso vai acabar? Tem gente que fala assim, moça, que horas você vai passar? Eu não quero mais. Eu falo, mas você veio aqui para isso. E agora você não quer mais? Não foi pra isso que você veio? Não quero mais brincar, mas na vida a gente é assim. Eu não quero mais brincar, eu não quero mais isso, eu não quero mais a meia, eu quero o meu PlayStation. Então, assim, você lutar contra aquilo que já está se manifestando é sempre pior. Então, assim, tá no processo de peia, eu costumo, de novo, mais uma vez, eu sei que eu fico repetindo muita coisa aqui, mas, traz a sua atenção para o ponto do seu corpo onde você está sentindo aquilo. Aquilo que você está chamando de ansiedade, de medo, de morte, de sei lá o quê, às vezes é só uma contração no estômago. Às vezes é só uma contração no ombro. Aí dá espaço para essa contração no ombro se manifestar. Respira 3 vezes. Geralmente os trabalhos são guiados por música. Ouve a música um pouquinho só. Um pouquinho, abre um pouco. Eu costumo falar para as meninas que quando elas entram nesse processo, elas se encolhem, se fecham. Costumo falar para elas, abre o peito para receber. Abre o peito mesmo, para receber amor, solta tudo isso aí, respira algumas vezes, né? A gente tem uns truques, eu tenho aquela água de Flórida, eu ponho na mão delas para passar na cabeça, tem uns truques assim de mágica, mas no fundo, é que nem eu falei antes, né? Tá tudo na mente da pessoa. Você estava falando, né, Ju, e eu fiz um curso básico de aromoterapia. Agora até uma dica aqui, que era pra gente ter falado em reunião, inclusive, tenta floral também. Lavanda é um floral que acalma. E junto com a respiração, essas 3 respirações que você falou, né, da meditação, né, gente, você enche o peito de ar e solta com a boca com sinal de alívio e depois dá umas 3 inaladas com óleo de lavanda. Mas só que tem que ser óleo essencial mesmo, puro, né, de lavanda. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito mesmo esse processo. Fica uma dica. Você estava falando uma coisa que fez eu pensar numa analogia interessante, tá? Você falou assim, gente, às vezes é só uma contração, né? E qualquer incômodo, quando a gente tá lá no ritual com a ayahuasca, vira uma coisa multiplicada por 1000, né? Mas só que na vida, pessoal, a gente é assim, a gente não quer, a gente a gente tem uma resistência muito grande para os incômodos. E se você parar para pensar, o nosso botão vermelho é apertado o tempo inteiro.
né? A gente está aqui para teste, né? A gente não está aqui para se divertir no Play Center, né? Acho nem sei se vocês são da época do Play Center. Do Hopi Hari, que não é Hopi Hari, entendeu? Então, pode reparar, tá? Vamos supor, você está lá numa sessão de ayahuasca e deu uma contração no estômago. Aquilo lá vai virar um inferno na vida de vocês, porque eu vou morrer, porque tem um buraco no meu estômago, porque eu vou vomitar minha alma junto, não sei o quê, não sei o que lá. Cara, é só uma contração no estômago, entendeu? Quantas vezes aqui na vida a gente tem uma situação aqui no mundo de fora, né, que acontece e a gente faz um carnaval também, né? É uma analogia legal que a gente precisa reparar qual é a tua resistência e até mesmo flexibilidade para lidar com as adversidades da tua vida no agora. Não é a peia da ayahuasca, é a peia da tua vida, gente, né? Então, eu acho que o mais importante do que a gente ficar olhando para esses sintomas físicos de vomitar, de não sei o quê, é olhar como que eu estou agindo durante esse ritual de ayahuasca e qual é a similaridade que está acontecendo também na minha vida. Qual é a peia da minha vida? Não é, Ju? Com certeza, porque não está acontecendo de novo, né? Não é só no ritual que está acontecendo. No ritual só fica muito ampliado, então fica muito evidente. E aí, como a gente está o tempo inteiro tapando os olhos, aí de repente aquilo lá vem assim estampado na cara, aí a gente não quer ver, né? Essa que é a questão toda da peia. E, de novo, né, resistência. E eu acho que, assim, a gente precisa confiar na medicina e na vida mesmo, sabe? Assim, a vida traz aquilo que é necessário. Eu estou muito nessa pegada do Jeff Foster, porque eu estou lendo o livro dele, mas ele fala justamente isso, assim, ele fala, você acha que a vida, né, você acha que você vai tomar ayahuasca, você só vai pro bailado, você só vai para a hora de tocar djembe, você já vai para a hora da celebração, mas, assim, tudo faz parte, não só do ritual da ayahuasca, porque, assim, entende? Você quer a alegria top, mas você não quer a tristeza, só que tá tudo dentro da vida. E não porque, sabe, porque é isso, a vida abarca, acolhe tudo isso, acolhe a raiva, acolhe a tristeza, a vida pede isso, né? Inclusive, as situações que a vida te traz, é para isso, é para que você vivencie. Então, você estava achando que estava tudo bem, que você já tinha erradicado a tristeza da sua vida, assim, cara, então você deixou de ser humano, né? E aí, assim, como é que é ficar com essa sensação? E eu acho muito legal, o autor lá do Honestidade Radical, ele fala assim, que olha que muito louco, ele fala que a gente não conta a verdade porque a gente acha que não vai conseguir suportar a sensação corporal. Então, quando eu falo uma verdade, tem uma sensação corporal aqui que eu não gosto, que me incomoda. Então, para tentar evitar isso, eu fico contando mentira, ele fala. E aí ele fala que quanto mais a gente exercita, e aí não é tanto faz contar a verdade, mas assim, dá um espaço para que aquilo que está se manifestando, esse desconforto, se manifeste, mais preparado fica o nosso corpo, que é igual um exercício físico. Então, assim, um dia eu vou conseguir correr, eu falo, nossa, eu corri até a esquina e fiquei esbaforida. Aí no dia seguinte eu vou lá e corro até a segunda esquina. E aí eu vou treinando, depois de 3 semanas, sei lá, tô correndo 5 quilômetros, entendeu? E mantendo o meu fôlego. Então, para essas sensações corporais é a mesma coisa. Então, qual que é também, né, o objetivo? É eu passar por essa sensação corporal, eu passar por esse processo que eu chamo de peia, que eu chamo de ansiedade, que eu chamo que a gente já dá nome, roupa para o negócio, eu põe uma gravatinha azul e olha ali, né? Mas, assim, é passar por isso e perceber o quê? Nossa, passou e ainda tô viva. Nossa, passou e eu não tô uma pessoa traumatizada, né? Igual alguém falou, eu não tô uma pessoa louca, piorada ou depressiva por conta disso. Assim, não vai acontecer isso, né? Nossa, você falou uma coisa agora que é muito legal, né? Porque eu vou te ouvindo e vai vindo um fluxo, assim, de insights muito legais. Mas é isso mesmo, né? O ser humano só quer sombra e água fresca, né? Só quer dias de verão, né? Então, assim, só quer aquela sensação. Por exemplo, na ayahuasca, quando você sente aquele amor universal, onde você chora de gratidão, chora de amor, se derrama, quer pular, quer dançar, quer tocar djembe, enfim. Quando você tá naquela euforia da ayahuasca, que a ayahuasca traz isso também, você não quer que acabe, né? Você tá lá desfrutando daquela sensação plena. Mas quando você tá na peia, vomitando, passando mal, você quer que acabe. Gente, a gente não é assim na vida. Para pensar, né? Quando a gente tá feliz da vida, nossa, tô dançando frevo aqui, você não quer que acabe nunca mais.
né? E quando você tá triste, quando você terminou o teu namoro, quando a casa caiu na tua cabeça, né? Você entra em depressão, você quer sair daquilo. Ou seja, gente, a gente está o tempo inteiro pulando de um lado para o outro lado. Para reparar, tá? Mas só que é o que a Ju falou é verdade. O mundo daqui acolhe tudo. Acolhe o bom, acolhe o ruim. Tem noite e tem dia. Tem o bom e tem o mal. Tem o amargo e tem o doce. Ou seja, o mundo é feito de opostos, né? A dualidade está presente no mundo da matéria. E quando a gente vai ter maturidade suficiente de entender que estamos no mundo dual e impermanente, não é? Então, assim, a peia, cara, vai muito além desse negócio, ai, vou vomitar, vou cagar, vou não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, vamos abrir a consciência, porque isso é somente um estágio, entendeu, de consciência. A peia abrange muito mais coisas. Tem isso que eu tô falando para vocês agora, entendeu? Se você parar para pensar, esse lance de não querer cagar, não querer vomitar, não sei o que lá, não sei o que lá, e querer só ficar no amor universal, é o que a gente faz o tempo inteiro aqui na vida da gente. Mas a gente se esquece que estamos no mundo impermanente dual, entende, gente? Isso é muito importante, entender de fato, porque vai te ajudar na tua experiência, tá? Eu já tive inúmeras peias de diversos tipos de sentimento, esse que a Ju também falou que é engraçado, né? Da risada. Gente, é sério, eu quando lembro das minhas experiências, acho que o que eu mais... Uma das vivências assim que eu mais sinto saudade é quando eu dava risada, assim, aquela risada do fundo da alma, mas é uma coisa tão confortante, eu nunca vou me esquecer. Porque eu adoro contar história também, né? Mas eu vou contar só uma coisa que aconteceu muito engraçada. Eu estava no Flor de Lótus e eu me lembro assim que eu tinha acabado o ritual. Acabou o ritual e aí o padrinho, o William, inclusive, ele começou a falar: ó, pessoal, acabou o ritual, não sei o quê. Gente, eu ainda estava na força, mas me deu uma vontade de risar que eu não aguentava ouvir a voz dele. Ele falava, mas era tão engraçado que parecia que alguém estava me fazendo cócega. E tava aquele silêncio, né? Porque desligou a música, ele tava com o microfone falando e tal. E só eu rachando o bico, mas eu rachava o bico num estado, assim, que eu não aguentava. E isso é muito bom, essa sensação é muito boa. Ou seja, nós somos seres viciados em sensações, né? A gente busca experiência o tempo inteiro e a gente busca o êxtase o tempo inteiro, né? Mas só que não é sempre que a gente vai ter o êxtase, a gente também vai ter os momentos difíceis. Né? Eu só quis contar isso para mostrar assim que realmente é muito bom quando você está tendo uma sensação de êxtase, né? Você não quer que acabe de felicidade, mas só que isso aí passa, né? Daqui a pouco eu vou chorar e numa sessão de 4 horas de ayahuasca, cara, vai rolar tudo, tá? Pode ter certeza. Você vai chorar, você vai dar risada, você vai vomitar, você vai dançar, você vai fazer tudo que você pode imaginar durante essas 4 horas, porque 4 horas a gente perde a noção do tempo e sei lá, parece que você está lá 4 anos, não é, Jô? A gente perde essa noção de espaço e tempo também, às vezes, né? E digo mais, assim, ouvindo você falar, é que assim, com certeza absoluta, se você vai lá no fundo, nesses momentos de super tristeza, não sei o que, que a gente chama de peia, com certeza você vai conseguir também chegar no ápice, porque eu tenho certeza que se você está evitando chegar nesse lugar aqui embaixo, você também não está chegando nesse lugar aqui em cima. Então, assim, a palavra aqui, eu acho que é abertura mesmo, eu acho que a gente também está acabando o nosso tempo aqui, né, Vivi? Mas, assim, a palavra mesmo é abertura, assim, abra, porque olha só que muito legal. Porque, assim, a nossa experiência humana é feita para isso, e é quase como se você fosse um pássaro que foi feito para voar, mas você, por medo, você só quer ficar no chão, sabe? Então, assim, alguém me contou uma história numa reunião que eu tive online aqui, e ela me contou uma história que era assim, talvez eu esteja falando bobeira, gente, porque eu acreditei, estou repassando a história que alguém me contou, mas me falaram assim, que o filhote da águia, quando ele vai aprender a voar, diz que a mãe arremessa do penhasco, assim, ó, arremessa, e é tipo assim, meu filho, é agora. E aí ela taca o filhote, ela arremessa do penhasco. E aí, se ele não consegue voar, ele começa a cair, ela espera ele quase chegar no chão, e quando ele quase chega no chão para se espatifar, ela resgata. E aí ela resgata, e aí o bichinho tá lá, né? Pelo amor de Deus, né? Aí chega lá, mãe, você é louca, né? O que você tá fazendo? Tal. Chega lá na ponta do penhasco. Aí o que a mãe faz? Ele não dá nem tempo de recuperar o fôlego, ela
taca de novo. Aí alguém perguntou assim, nossa, mas e se ele cair e morrer? E aí a outra pessoa fala assim, mas e se ele aprender a voar? Então, assim, gente, sério, pensa assim, ó, a peia à beira do penhasco. Então, assim, sabe, abre as asas aí, abre, mas abre mesmo, tipo, meu, tristeza, vem aí, vem em mim que eu tô aqui, aberta, sabe? Eu tô aberta porque também quando for a tristeza, você não vem me trazer meia tristeza, não, É mesmo. sabe? Traz assim, ó, traz com tudo, que eu tô aberta, Traz uma tristeza tudo. Decente, né? Digna da minha pessoa. Vai trazer meia boca? Traz aquela tristeza. Exato, porque eu sou esse lugar onde a tristeza também tem uma morada, sabe? Sensacional. Então, eu acho que é isso, assim. Então é assim, ó, peitar no penhasco, fala, e se eu cair, aí você faz a outra pergunta, mas e se eu voar? É boa. Gente, a gente vai terminar, eu quero terminar esse vídeo com duas coisas. Uma, lembrando a frase do professor Hermógenes, grande professor Hermógenes, que diz, eu entrego, aceito, confio e agradeço. Pensa nesse mantra na hora da peia, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E para finalizar, chave de ouro, eu acho que a Ju tinha que fazer de novo a sensação do filhote da águia caindo. Como que ele fica? Ele tá lá, ele faz... Gente, um beijo enorme no coração de todos vocês, uma linda semana. E se tiver passando por tristeza, lembra da Juliana imitando o filhote da águia, que eu tenho certeza que vocês vão sair dessa tristeza, tá bom? Um beijo, namastê. Puta que pariu, que engraçado. É sensacional. Eu fico me segurando para não dar risada, senão aparece eu na tela, né? Quando eu faço som.